Olá, olá pessoas, tudo bem? Bom, antes de mais nada um aviso, hoje à noite teremos a aula 2 do meu curso de futebol americano, totalmente gratuito aqui para vocês, e tem vídeo também para os membros. Falei sobre o Detroit Lions e falei sobre o New York Giants, só para os membros hoje nesta quinta-feira, e mais aula 2, aula sobre contrato, salary cap e free agency, tá? Então não percam ao vivo hoje a live. Mas antes, vamos falar sobre o Davi Belfort. Para quem não conhece, o Davi Belfort é disparada a melhor chance de a gente ter um brasileiro jogando na NFL numa skill position, né? A gente já teve aí alguns kickers, inclusive o Cairo Santos ainda está na NFL, no Chicago Bears, um time maravilhoso, excepcional, fantástico, que trará muitas glórias para Cairo e vice-versa, mas quarterback a gente nunca teve. E o caminho mais plausível, vamos falar a verdade, era esse, né? Um filho de brasileiros morando nos Estados Unidos que começou desde o início a caminhada no high school e etc. Hoje, a gente ter um quarterback saindo do Brasil, jogando prioritariamente no Brasil, direto para o college football, e aí ter uma vitrine para jogar na NFL é muito difícil. Não estou falando que é impossível, porque a gente sabe que tem muita gente batalhadora aqui no Brasil, mas é muito difícil, muito difícil, estatisticamente falando, racionalmente falando, cientificamente falando. Então o caminho mais plausível era esse. Inclusive foi o caminho que o Cairo teve, né? O Cairo jogou em Tulane no college football, foi eleito inclusive o melhor kicker do college em 2003, com o prêmio Lou Groza, e aí ele foi para o Kansas City Chiefs. O Cairo não foi draftado, inclusive, depois foi para algumas outras equipes e hoje está estabilizado desde 2014 na NFL. O Cairo vai para a sua 10ª temporada. Enfim, mas vamos falar do Davi. Seguinte, ele tem um verbal commitment e tradução clara. Ele deu a palavra que ele vai assinar com o Virginia Tech. Não é nesta temporada ainda, é 2024. Ele é ultimanista, ele vai para o terceirão. Ele vai para o terceirão neste ano, no ensino médio, no high school, e a gente está falando da classe de 2024. Então ele é calouro no college no ano que vem, certo? E por que Virginia Tech, né? Pode ser que algumas pessoas tenham ficado frustradas com isso, pelo fato de que havia ofertas de universidades até mais conhecidas, né? A gente tinha Michigan State no páreo. Da última vez que eu tinha visto no Rivals, o top 3 dele era Michigan State, Texas A&M e Virginia Tech. Virginia Tech não tem campanha positiva desde 2019, tá? 8-5 foi a campanha naquele ano, depois 5-6, 6-7 e 3-8 a campanha no ano passado. Esse é o segundo ano do Brent Pry como head coach lá em Virginia Tech, é um programa em reestruturação. E não, eu vou ser muito sincero, não é um programa de primeiro nível no futebol americano universitário. Não é, definitivamente. O que não quer dizer necessariamente que seja algo ruim. Por quê? Nos últimos anos, a gente vem vendo oportunidades para quarterbacks, não necessariamente de um cara que tenha jogado em Alabama, em LSU. Claro que tem o Tua que jogou em Alabama, o Joe Burrow que jogou em LSU, mas não ir para um time que briga pelo título nacional não necessariamente quer dizer que você não vai ter espaço para no futuro draft NFL. E vale frisar que a gente está falando de algo assim muito, mas muito longe, tá? No início da caminhada do Davi. E para quem achou o sobrenome familiar, sim, ele é filho do Vitor Belfort e da Joana Prado, então o Vitor é um atleta, foi um atleta, e obviamente isso tem um impacto positivo aí nas questões do Davi, e eu imagino que isso tenha sido pensado. Eu não tenho nenhum contato com eles, nem nada, é só uma questão de lógica. Por quê? Eu fui olhar o elenco de Virginia Tech, o quarterback próximo ano é o Grant Wells, ele é ultimanista, foi o quarterback ano passado titular. O reserva imediato, que deve assumir como redshirt junior em 2024, primeiro ano do Davi, é o Kieran Jones. Ele é um recruta 4 estrelas, deve ser o titular. O Davi provavelmente, sim, considerando, claro, a trajetória, ele deve ser titular, dando tudo certo, claro, a gente torce para isso, 25, 26, tá? E por que eu fui atrás disso? Pela escadinha, pela hierarquia. Em Virginia Tech, a chance dele ser um quarterback titular é muito... E esse é o cerne do vídeo. Vamos lá, todo mundo prestou atenção nessa parte que é a mais importante. Em Virginia Tech, a chance do Davi ser um quarterback titular é muito maior do que a chance dele ser quarterback titular em Alabama, talvez até em Michigan State, em outros lugares. Porque é um time em reestruturação e ele vai ter mais tempo de jogo, muito provavelmente, para mostrar serviço e tudo mais. Então, é muito importante a gente frisar isso. Não é porque ele não foi para Alabama, não é porque ele não foi para USC, não é porque ele não foi para LSU, para uma escola da SEC, que ele não vai para a NFL. Tá? É muito importante a gente frisar isso.
Nos últimos anos a gente viu, inclusive, alguns quarterbacks da ACC indo para a primeira rodada do draft da NFL. Por exemplo, o Kenny Pickett jogou em Pittsburgh, foi draftado na primeira rodada, o primeiro quarterback, e um quarterback da ACC, de uma escola, mesmo escalão, basicamente, que Virginia Tech. A gente teve também o Mitchell Trubisky, é óbvio, né? Não vamos esquecer ele, de North Carolina. Então, falando em ACC, o mais importante de tudo. Não é necessariamente se ele foi para Alabama ou não. O mais importante de tudo é que ele foi para uma escola de primeiro nível de conferência, tá? Não é a escola mais forte da ACC, não é uma das 20 mais fortes do college football, mas ele, por conta disso, por outro lado, né, no custo de oportunidade, ele vai ter tempo de jogo, muito provavelmente, vai ter uma boa chance de ser titular e chance de mostrar serviço, tá? Então, o mais importante, foi para uma conferência Power 5, uma das 5 conferências mais fortes, vai ter exposição de TV e tudo mais, o caminho está lá, tá? Agora, claro, depende dele mostrar serviço. As boas notícias, primeiro, ele é um recruta 4 estrelas, de acordo com o Rivals.com, que é um site que ranqueia os recrutas do ensino médio. Outra boa notícia, como eu falei, ele deve ter espaço em Virginia Tech para ser titular e mostrar serviço e ter visibilidade e tudo mais. Agora, por outro lado, algo para a gente monitorar. O Davi, nesse momento, ele é listado como 6'0", 1,80 m de altura. Poderia ser pior essa situação, a gente está falando de uma situação de altura que está em voga no momento com o Bryce Young e recentemente esteve com o Kyler Murray. Mas ele pode crescer ainda. Pouca gente sabe, mas as pessoas ainda crescem depois dos 18 anos. Eu, por exemplo, completamente aleatório esse parênteses, eu tinha 1,88 com 18 anos e hoje eu tenho 1,90. Eu não sei se foi a postura ou porque eu comecei a nadar, mas enfim, eu cresci 2 centímetros depois que eu fiz 18 anos. Eu lembro que eu fiquei muito tempo sem me medir, e quando eu me medi eu tomei um susto. Então, não parece que eu tenho 1,90, né? Todo mundo que me vê pessoalmente, que acompanha meu trabalho, fala assim, nossa, você é alto. Foi assim que eu me senti quando eu vi o Everaldo pela primeira vez, aliás, eu não sabia que o EV era alto e o EV é alto. Mas é isso, ele pode crescer ainda, seria bom se crescesse, porque a gente sabe que nesse aspecto o quarterback pesa muito a questão da altura. Mas no geral, acho que as notícias são positivas. Agora, não esperem, sinceramente, agora eu tenho que ser muito honesto, e eu não vou ser chauvinista, eu não vou ser ufanista nessa cobertura em relação ao Davi. É óbvio que eu torço para ter um quarterback brasileiro, filho de brasileiros, portanto, pela Constituição brasileira, porque alguém vai virar e falar que ele cresceu nos Estados Unidos, mas ele é filho de 2 brasileiros, pela Constituição ele é brasileiro. E o sanguíneos. É óbvio que eu torço para ter um quarterback brasileiro na NFL, isso está muito distante ainda, mas é muito importante, seria muito importante para o nosso esporte, seria muito importante para a nossa comunidade. Mas eu não posso fechar os olhos e fazer relações públicas, eu tenho que fazer, de certa maneira, jornalismo, né? Por isso que eu falei, Virginia Tech, calma aí, vocês não vão ver provavelmente o Davi competindo para ser campeão nacional. A última vez que Virginia Tech jogou um dos bowls de ano novo, os principais, que na época não era, na época era um dos mais importantes, sim, 2010, o Sugar Bowl, tá? Foi o último título de conferência, inclusive, de Virginia Tech. Mas é isso, é uma caminhada longa, não é uma escola prolífica em revelar quarterbacks para a NFL, o último bom quarterback que saiu de Virginia Tech foi o Michael Vick, mas a gente torce para que dê tudo certo, porque, como eu falei, é muito importante, seria muito legal ver uma história como essa, e se ele for titular em Virginia Tech, vai acho que dar uma renascida no interesse das pessoas pelo college football, que é muito importante também, tá bom? É isso, meu Brasil, fizemos o mostrar que podíamos, espero mais tarde, hein, você que está assistindo esse vídeo, para a nossa aula 2, que eu estou terminando de preparar, e também tem outros vídeos mais aqui, tá bom? Sobre os Giants, sobre os Lions, espero vocês, seja membro Like Plus, clica aqui embaixo em Join, e faça sua assinatura agora mesmo. Ligue já, ou assine já, como diria a Volta ao Mercado. Beijo pra vocês, que vocês tenham um ótimo resto de dia. Te espero de noite. E se você tá vendo esse vídeo de sexta-feira, dá uma olhada no canal, vai na aba Live e assiste a aula, que vai ser bem legal.